As lesões hepáticas focais são um desafio diagnóstico frequente no cotidiano do radiologista. Sejam elas benignas ou malignas, todo dia a gente encontra uma lesão dessa para avaliar. Hoje nós vamos falar sobre o colangiocarcinoma e apresentar alguns dados importantes que vão te ajudar tanto no dia a dia, para você interpretá-lo com mais tranquilidade, como vamos lhe mostrar alguns pontos e alguns fatores que podem estar associados às questões sobre colangiocarcinoma na prova do CBR. Seja bem-vindo ao Radioposts. Toda vez que você se propõe a estudar um tema, uma das estratégias mais eficientes para você reter o conteúdo é você saber a importância de estudar o tema. Hoje nós vamos trazer algumas informações baseadas nesse artigo, que é um artigo free que você pode encontrar no Radiographics. E aqui eu vou abrir o primeiro parênteses desse vídeo, tá? Se você é radiologista ou residente de rádio e ainda não conhece esse jornal, é extremamente importante que você acesse o jornal, tem muito conteúdo gratuito, tem muito conteúdo bom, muito artigo de revisão, onde você pode rapidamente, com poucas páginas, subir bastante o nível, tanto de interpretação de imagem, tanto de conteúdo clínico das principais patologias que você estiver estudando. A importância de estudar colangiocarcinoma é que ele é a segunda neoplasia primária mais comum do fígado. A mais comum é disparado o hepatocarcinoma ou HCC, tanto na vida quanto na prova. Segundo parênteses, eu vou abrir. O HCC, a gente tem uma classificação, que é a classificação de Lihardes. Ela pode ser cobrada e é cobrada com relativa frequência, utilizando seus critérios tanto na prova teórica quanto na prova teórico-prática. É um tema importante porque o papel do médico radiologista é extremamente elevado, permitindo que ele faça o diagnóstico sem a biópsia. Isso não é comum. Muitas vezes a gente precisa de uma amostragem histológica. Então, no contexto adequado, com padrão adequado de imagem, você consegue fazer o diagnóstico e definir qual é o próximo passo terapêutico desses pacientes, seja para embolização ou eventualmente excluindo esse paciente da lista do transplante. Então, o segundo parênteses é para te mostrar a importância de você estudar e estar familiarizado. Que existe uma classificação chamada Lihardes para avaliar os pacientes com suspeita de HCC, que ela tem critérios claros, que o seu papel como médico radiologista é fazer o diagnóstico, prognosticar e definir qual é o próximo tratamento desse paciente. Agora, a segunda lesão mais comum é o colangiocarcinoma. E o colangiocarcinoma, como todas as patologias, ela tem um padrão de distribuição. Ela é mais frequente no sudeste asiático, embora a gente encontre essa lesão também aqui no ocidente e por isso nós vamos estudá-la. Um ponto importante é que, embora ela seja uma lesão bastante agressiva, ou seja, um tumor que tem um prognóstico reservado, embora ela tenha essas características, mais recentemente o que a gente está observando é um decréscimo da incidência e um aumento da sobrevida desses pacientes. Muito provavelmente porque a gente está fazendo esse diagnóstico de forma mais precoce, potencializando o tratamento dos pacientes. Então, nos próximos minutos, nós vamos falar sobre os fatores de risco, como que se faz a classificação dos colangiocarcinomas. Nós vamos apresentar o aspecto de imagem mais comum, embora a gente saiba que ele tem apresentações atípicas e que muitas vezes podem ser um grande desafio diagnóstico. E depois nós vamos aplicar com a nossa estratégia educacional como é que você vai enfrentar isso na prova de título de especialista. Vamos lá. Uma das coisas que é importante é você encaixar o padrão de imagem dentro do perfil do paciente. E qual é o perfil do paciente? Você vai buscar pelos fatores de risco, ou seja, qual é a exposição pregressa que pode aumentar a probabilidade pré-teste do meu paciente ter aquela patologia específica. Então, infecções por parasitas hepáticos geram um processo inflamatório intrahepático que pode aumentar a probabilidade dos pacientes desenvolverem colangiocarcinoma. Hepatolitíase, que não é um achado tão frequente e que você pode encontrar, como a gente vai ver na sequência, alguns focos espontaneamente densos no interior das vias biliares intrahepáticas, está diretamente relacionada aos colangiocarcinomas. Então, uma vez que você encontra a hepatolitíase, você tem que ter em mente que a probabilidade desse paciente desenvolver um colangiocarcinoma é maior.
A colangite esclerosante primária é uma outra patologia que cursa com um processo inflamatório crônico das vias biliares e isso aumenta o risco da gente desenvolver uma neoplasia. Cirrose hepática, e aqui é importante porque pode aparecer na sua prova, os pacientes com cirrose hepática aumenta o risco de HCC e aumenta o risco de quê? De colangiocarcinoma também. Então, por aqui, a gente consegue ter uma ideia básica inicial que qualquer processo que curse com inflamação hepática prolongada, que curse com fibrose, ou seja, cirrose hepática, aumenta a probabilidade da gente desenvolver um colangiocarcinoma. Aqui, por último, os cistos de colédoco, principalmente se a gente estiver falando ali da classificação de Todani, né? O Todani 5, quando a gente tem as dilatações intrahepáticas das vias biliares, o risco aumenta bastante. Então, aqui a gente tem 6 fatores de risco. Então, você vai pensar em litíase, você vai pensar em processos inflamatórios crônicos e vai pensar nas patologias que estão embaixo da umbrella dos cistos de colédoco. Agora que a gente já falou dos fatores de risco, vamos discutir as classificações, a classificação morfológica dos colangiocarcinomas. Os colangiocarcinomas, eles podem ser divididos basicamente em 2 tipos, né? A gente tem os tipos intrahepáticos, que a gente vai focar hoje, e a gente tem os extrahepáticos. Quando a gente tem os intrahepáticos, a gente tem 3 padrões de apresentação. O mais comum da gente ter até uma relativa facilidade de fazer o diagnóstico é o formador de massa. Você vai encontrar a lesão, ela surge da via biliar, mas a apresentação dela é de massa. O segundo tipo é o que desenvolve um padrão de infiltração periductal, que vai muitas vezes exercer o quê? Uma compressão, uma estenose dessa via biliar. E o intraductal é quando eu tenho um crescimento no interior da luz das vias biliares. E aqui eu vou abrir mais um parênteses, o terceiro parênteses. Para a sua vida e para a prova, é importante que você tenha o entendimento bem claro de como as vias biliares são distribuídas, da anatomia das vias biliares. A gente tem as vias biliares que drenam o lobo esquerdo, as vias biliares que drenam o lobo direito. Elas vão confluindo como se fossem galhos de uma árvore para galhos mais espessos, que serão os ductos hepáticos esquerdo, ducto hepático direito, que se juntam na região do hilo hepático, formando um novo ducto, que é o ducto hepático comum. A partir desse momento, as lesões, os colangiocarcinomas, eles passarão a ser classificados como colangiocarcinomas extrahepáticos e não intrahepáticos. Os colangiocarcinomas extrahepáticos, como por exemplo o tumor de Klatskin, vão cursar com um padrão de dilatação da via biliar distinto do padrão de dilatação causado por uma lesão aqui. E isso é fácil de você entender e é uma pergunta de prova relativamente frequente. Se eu tenho uma lesão que dilata as vias biliares intrahepáticas e não dilata a vesícula, esse aqui é o ducto cístico. A vesícula está aqui. Essa lesão, necessariamente, ela tem que estar anterior ao fluxo da bile, anterior ao ducto cístico, porque eu só dilatei esses caminhos. Se eu tenho uma lesão que dilata o colédoco, dilata o cístico, a vesícula e as vias biliares intrahepáticas, então eu tenho que estar o quê? Distal a isso. Então, a minha sugestão é que você pause agora o vídeo e desenhe rapidamente a árvore biliar. Isso vai te ajudar a consolidar essas informações. Padrão de imagem, a gente vai te mostrar imagens de tomografia, de ressonância. A tomografia muitas vezes é o primeiro exame que a gente tem. Aqui todos os créditos da literatura são imagens desse artigo. Você pode ver aqui as setas e as pontas de seta. Alguns pontos importantes, aqui a gente está vendo uma fase arterial, aqui já uma fase portal. A gente percebe que a gente está falando de uma lesão hipoatenuante, uma lesão hipodensa. Na prova você vai encontrar a descrição de um realce periférico, algumas questões podem querer
te fazer confundir, principalmente quando elas são questões teóricas, com o padrão de realce do hemangioma, porque este é um padrão de realce periférico numa lesão hipodensa, mas diferentemente do hemangioma, a gente não tem aquele padrão globuliforme, descontínuo e que vai se preenchendo. Que a gente tem uma fase mais tardia do exame, a fase portal, onde a gente consegue ver um sinal interessante, que é o sinal do aprisionamento do vaso. A gente vê um vaso cursando no interior de uma lesão sólida hipovascular. Essa imagem nos mostra que a gente pode ter um padrão de disseminação com metástases para o próprio fígado. Então a gente vê um nódulinho aqui, a gente vê um outro nódulo aqui. A principal lesão é essa lesão aqui no lobo direito. Muitas vezes essas lesões acabam sendo biopsiadas. A gente poderia discutir aqui alguns acessos para chegar nessa lesão, mas a gente tem aqui uma probabilidade bem boa da gente usar essa janela para biopsiar esta lesão. Então, para a gente enxugar esse slide, a gente está falando de aqui o padrão formador de massa, que é o padrão mais comum que você vai encontrar, ou mais frequente que você vai fazer diagnóstico com os métodos de imagem dos colangiocarcinomas intrahepáticos, caracterizado por uma lesão focal hipodensa, com um realce periférico na fase arterial, que de certa forma aumenta na fase portal, embora ela não se homogeneize como um hemangioma. Você pode ter o sinal do aprisionamento do vaso e você pode ter lesões hepáticas no próprio parênquima secundárias a essa lesão primária. Outros achados, e esses achados muitas vezes nos ajudam a fazer esse diagnóstico diferencial, é uma das características de retração capsular. São poucas as lesões que cursam com retração capsular, a maioria delas acontece quando eu tenho, por exemplo, um fígado com muitas lesões, eu trato essas lesões diminuem de tamanho e acabam alterando a morfologia da cápsula hepática. Então aqui a gente vê uma indentação, né? Você vê a cápsula aqui e aqui ela dá uma indentada. Aqui a gente tem uma sequência T2, você vê que o líquor está bem pesado em T2, o líquor está bem branco. Essa é uma dúvida frequente, né, dos residentes e da galera que vai fazer prova e não tem contato com ressonância. Como é que eu faço para saber? A ressonância acaba assustando muita gente. Primeira dica é você procurar pelo líquor. Se o líquor estiver branco, está olhando para uma sequência que privilegia o líquido em deslocamento lento, que ele vai apresentar um hipersinal. Para você se situar, aqui a gente está na fossa da vesícula biliar, né? A vesícula biliar está aqui, bem com líquor, bem com líquido e a bile bem hiperintenso. Aqui eu tenho o estômago, conteúdo bem hiperintenso, a lesão com discreto hipersinal T2 e uma retração de cápsula. À medida que eu injeto o contraste, eu consigo caracterizar melhor essa lesão. Olha o contraste hiperintenso, sequência T1. Então, a sequência T1 é uma sequência que preza muito pela anatomia e nos favorece o uso de contraste por todas as suas características e permite que a gente classifique, que a gente identifique melhor a lesão. Então tem uma lesão hipervascular, heterogênea, com uma indentação da cápsula hepática. Esse é outro padrão, outra imagem de um outro caso. Que sequência é essa? Sequência T2, a gente consegue ver uma lesão hiperintensa em T2, discretamente heterogênea. Líquor está preto, então estou olhando para uma sequência T1 arterial. Olha aqui a aorta bem cheia, o fígado está aqui, o fígado já com o lobo esquerdo mais rombo, né, apontando para a gente algum grau de hepatopatia. A gente injeta e o que a gente vê é um realce periférico na fase arterial. E também é descrito para o hemangioma, mas se a gente pensar no hemangioma, o hemangioma tem um aspecto mais globuliforme e descontínuo. Esse aqui é um aspecto contínuo. Então, cuidado com essas questões ou com essas discussões que possam lhe apresentar. Naturalmente, o hemangioma seria bem mais intenso aqui no T2 e homogêneo, então não acho que é um diagnóstico que a gente fique em dúvida na maioria das vezes. À medida que a gente olha já para uma fase portal, já veio aqui ó, as veias hepáticas se preenchendo pelo contraste, há uma progressão do contraste, ó, que era só periférico na fase arterial. Então há uma internalização do contraste. Isso mostra para a gente o grau de fibrose que a gente tem na lesão. E uma vez que eu tenho fibrose na lesão, vou preenchendo essa lesão
devagarinho com o tempo. Nem sempre eu acabo preenchendo toda esta lesão. Esse é um outro padrão de imagem. Quero que você se acostume aqui com o padrão de lesão formadora de massa. E eu quero que você volte aqui para você revisar, ó, formador de massa, periductal e intraductal. O comum é você fazer esse diagnóstico na sua prática do dia a dia. Mas você pode encontrar, por vezes, alterações que são mais discretas, tanto na tomografia, mas principalmente na ressonância. Onde você está vendo aqui o quê? A gente está vendo um hipersinal T2 discreto envolvendo um ducto biliar. Rodrigo, como é que você sabe que é um ducto biliar? Você olha na outra sequência, que é a sequência T2, o ducto biliar está com um fluxo lento. Como ele é líquido, ele é hipointenso na sequência T1. Como ele não é vaso, ele não realçou depois que eu injetei o contraste, como os outros vasos. Então, o que eu estou realçando aqui é a lesão propriamente dita, causando compressão e irregularidade. Então, a gente tem um padrão de crescimento periductal. Beleza, a gente fez uma ampla revisão de colangiocarcinoma, a gente te mostrou a importância de estudar o colangiocarcinoma, que ele é a segunda neoplasia primária maligna hepática mais comum. A gente mostrou que existem dois tipos, o intrahepático, o extrahepático, o tumor de Klatskin, que é o tumor da confluência dos ductos hepáticos, é classificado como extrahepático. Nesse vídeo, a gente focou as nossas energias em apresentar o padrão dos colangiocarcinomas intrahepáticos na tomografia e na ressonância. Apresentamos o padrão de imagem. Agora a gente vai dar aplicabilidade para a sua prova do CBR, como é que cai na prova. Paciente do sexo masculino, de 71 anos, e a tomo mostra uma lesão expansiva hepática, o quê? Hipoatenuante. Lembra lá? A gente mostrou a tomografia, ela é hipodensa em relação ao parênquima, que apresenta realce irregular, centrípeto, ou seja, na periferia, mais intenso nas fases tardias, porque eu tenho componente de fibrose na lesão, localizada na periferia do segmento 8. Isso aí caberia um outro vídeo para a gente falar de segmentação hepática, que é outro tema extremamente importante. Então, até agora, ele não definiu nada. E aí ele acrescenta um achado significativo, que é o quê? A retração capsular. Qual é a principal hipótese diagnóstica? Se você não tivesse assistido esse vídeo, provavelmente você estaria em dúvida. Mas basicamente na prova, e você vai usar bastante isso na vida, quando você tiver uma retração capsular, eu quero que você pense em colangiocarcinoma. Se o paciente já tiver várias lesões hepáticas e que fez uma quimioterapia, por exemplo, você pode ter essa retração capsular pela redução do volume das lesões depois do tratamento. Mas em pacientes virgens de tratamento, esse componente fibrótico ele pode tracionar as fissuras e apontar o quê? Para um colangiocarcinoma. Provavelmente ele queria que você errasse a questão e marcasse um hemangioma hepático, porque tem esse padrão de realce periférico, globuliforme e descontínuo, e não irregular. Então começa na periferia e vai até homogeneizar, mas não causa retração capsular, ok? Outro exemplo, mulher de 74 anos com queixa de dor abdominal crônica e perda ponderal. Se a gente está falando de perda ponderal, na questão e na vida, ele está te apontando para quê? Para uma doença crônica qualquer, seja ela uma infecção, seja ela uma neoplasia. Então realiza ressonância depois de encontrar um nódulo na ultrassonografia. E aqui vai um adendo, né? Porque os tumores colangiocarcinoma intrahepáticos, eles podem ser formadores de massa, mas quando eles são periductais, muitas vezes eles podem passar batidos, eles podem ser difíceis de ser vistos. Então, com base nas imagens de ressonância, qual a sua hipótese principal? E aí ele apresenta várias imagens. Então aqui os créditos, as imagens são da prova do CBR. Então ele mostra para a gente uma sequência T2, onde a gente vê o fígado, o rim direito está nessa região, o corpo vertebral está aqui, musculatura do psoas, musculatura eretora da espinha, que a gente tem um pedaço do cólon,
Aqui a gente tem o lobo esquerdo do fígado, a vesícula biliar, com vários focos hipointensos aqui compatíveis com litíase. E aqui na região do fundo da vesícula biliar a gente tem o quê? A gente tem um espessamento da parede do fundo da vesícula biliar e uma alteração hiperintensa na região que? Do parênquima hepático. Quando a gente olha aqui já para uma sequência T2 no coronal, a gente confirma a lesão, só que dessa vez a gente vê um espessamento, né, concêntrico das paredes da vesícula biliar, com um franco sinal de envolvimento do parênquima hepático. Na análise, na sequência T1, o líquor já está escuro aqui, ó, a gente vê que são focos que contêm calcificação, para a gente pensar na litíase biliar, que na maioria das vezes elas são cálculos de colesterol. A gente identifica uma lesão com aspecto infiltrativo, que envolve a parede da vesícula biliar, o lobo esquerdo, parte do lobo esquerdo do fígado. A gente injeta o contraste, o que a gente vê é um realce periférico, que à medida que o tempo vai passando, nas próximas fases do exame, ele vai se progredindo. Aqui fica mais evidente, ó, sem contraste, arterial, venoso e as imagens mais tardias mostrando uma tendência à homogeneização dessa lesão. Então você é tentado a pensar que este é um colangiocarcinoma e o grande desafio aqui é você fazer o diagnóstico diferencial. Se esta lesão nasceu na vesícula e invadiu o fígado ou nasceu no fígado e invadiu a vesícula biliar. Então quando você traça o epicentro da lesão, o epicentro vai cair em cima da parede. Se você pegar aqui, ó, isso tudo é parede da vesícula biliar espessada. Então, nesse caso, a gente pode voltar às alternativas para depois a gente fazer uma revisão da metodologia de ensino. O hemangioma atípico, a gente vê ali nitidamente que a lesão tem um padrão infiltrativo, né, que nos aponta para uma lesão agressiva. Carcinoma da vesícula biliar, que acabou sendo a resposta dessa questão. Colangiocarcinoma intrahepático com invasão da vesícula biliar seria o grande diagnóstico diferencial dessa lesão. Que a gente tivesse uma lesão grande no fígado que tivesse invadido a parede da vesícula. Muitas vezes esse diagnóstico ele é difícil, né? Eu acho essa uma questão complexa e desafiadora para a prova. Provavelmente você vai fazer esse diagnóstico aqui, biopsiando essa lesão usando esta janela. Então, quando a gente se propõe a estudar um tema, você pode aplicar já sobre o vídeo de hoje. Terminou o vídeo, pausa o vídeo e faz o recall. Qual é o conhecimento-chave de hoje? Colangiocarcinoma. Qual a importância de estudar colangiocarcinoma? Por que ele é importante? Ok? Quais são os fatores de risco que me fazem aumentar a probabilidade pré-teste de estar olhando para um paciente com colangiocarcinoma? Quais são os grandes métodos de imagem, tomografia e ressonância? Quais são os aspectos de imagem que podem me apontar para um colangiocarcinoma? Quais são os tipos de colangiocarcinoma? Intra e extrahepático, mas dentro de intrahepático, quais são os subtipos do colangiocarcinoma? E aproveita para fechar a questão revisando a árvore biliar e as potenciais apresentações de dilatação das vias biliares, dada as localizações das lesões. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, você já sabe, clica no botão de like. Se você tiver alguma dúvida ou alguma sugestão, deixa aqui embaixo que a gente tenta criar um vídeo específico para você. Se você é um paciente, é importante deixar o nosso disclaimer aqui, que se você tem esse diagnóstico, você precisa buscar o seu médico, o oncologista, o cirurgião, o colega médico que solicitou o seu exame para que você procure ajuda especializada. Eu acho extremamente válido que você busque conteúdo na internet sobre a sua patologia, sobre a patologia de algum ente querido seu, mas a internet por si só não vai trazer todas as respostas. É importante que você busque alguém especializado para conduzir o seu caso. A gente se vê no próximo vídeo.